Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre gatos, sobre algumas coisas relacionadas aos gatos e algumas curiosidades que eu vou trazer no final. Bom, o gato doméstico é um mamífero carnívoro da família dos felídeos ou felinos. O gato ele ocupa o topo da sua cadeia alimentar, sendo predador natural de roedores, lagartixas, aves e alguns insetos. Eles têm uma expectativa de vida de aproximadamente entre 12 a 18 anos, um período de gestação de 65 dias, dormem em torno de 12 a 16 horas por dia. A primeira associação dos gatos com humanos, do qual tem evidência, é de cerca de 9.500 anos atrás. Um período mais antigo do que o estimado anteriormente, que está entre 3.500 e 8.000 anos. Existe cerca de 250 espécies de gatos domésticos, sendo o peso médio deles entre as raças de 2,5 kg a 12 kg, colocando esses felinos na categoria de animal doméstico de pequeno a médio porte. As doenças. É muito difícil um humano ser contaminado, nós humanos sermos contaminados por doenças em animais, as doenças dos gatinhos. São bem poucas. E eles estão passíveis a contaminação causados por vírus, fungos e bactérias, causando falta de apetite, apatia e outras alterações comportamentais. Dentre as poucas doenças que nós podemos pegar sermos contaminados, que os gatos também, que tem como hospedeiro principal os gatos, tá a toxoplasmose, ou doença do gato. Ela é infecciosa, mas não é contagiosa. Geralmente ela é por meio respiratório e muito difícil por meio oral. Mas é muito, muito difícil a gente pegar essa doença dos gatos, muito difícil. Os sintomas nos gatos com essa doença é febre, fraqueza, anorexia, vômitos, diarreia, apatia, tremores e algumas convulsões. As principais, fora as outras que já são de costume por outras doenças. Agora, o próximo tópico. Alergia. Muitas pessoas têm alergia dizem que é por pelos de gato, mas não é necessariamente ao pelo do gato, mas sim a uma proteína presente na saliva do gato, a FeO-D1, que é uma proteína que o próprio gato produz, e pela autolimpeza dele, por se limpar, ter a higiene pessoal dele ali, por meio de ficar se lambendo o tempo inteiro, acaba passando essa proteína pro corpo e pros pelos, e os pelos acabam caindo pela casa quando os gatos se mexem e tudo mais. Os sintomas da alergia a essa proteína e ao pelo dos gatos é espirro e tosse, coceira no nariz, na garganta e nos olhos, obstrução nasal, coriza, garganta ressecada, dificuldade para respirar, manchas vermelhas e também tem lacrimejamento e vermelhidão nos olhos. Mas para ter certeza que a gente tem alergia ao pelo dos gatos, é muito importante fazer um acompanhamento ao médico. Quebra tudo, vai! Não! E a alergia, ela
comigo, mãe? Quebra tudo, vai! Voltando, a alergia, a alergia aos pelos e à proteína que o gato produz, ela atinge 1 em cada 5 pessoas adultas, de preferência, segundo a pesquisa que eu fiz. Bom, agora nós vamos para a alimentação. Os gatos, eles precisam de comer proteínas, por ser a fonte de energia principal deles. Mas também podem comer alguns cereais, vegetais e frutas, onde alguns são mais fáceis de ingerir do que outros. Alguns gatos gostam de ter a rotina alimentar bem definidas, mas a grande maioria são conhecidos por petiscar ao longo do dia. É sempre importante estar vendo em relação ao comportamento dos gatos, em relação a isso. Além da ração, alguns alimentos que eles podem ingerir durante o dia mirtilos, ovos e melão. Lembrando que alguns gatos eles podem ter alguma predisposição para não conseguir se alimentar ou ficar mal depois de ingerir esses alimentos. E se perceber alguma coisa de diferente nos gatos, é sempre bom estar levando eles ao veterinário. Sempre bom estar acompanhando isso, tá? De olho nos gatinhos, porque é muito, mas muito importante a saúde deles. Não tem coisa melhor do que cuidar dos bichinhos que estão sempre com a gente. A temperatura deles, ela varia, a temperatura normal é de 38,1 graus Celsius a 39,2 graus. Sendo que menos que 38,1 já é sinal, menos que 37 graus ou mais que 39,5 já é sinal para ficar preocupado com a saúde do gatinho. Agora vamos para algumas curiosidades. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, gente, desculpa. Os gatos, eles não saboreiam os sabores doces. Enquanto perseguem suas presas, eles mantêm a cabeça para baixo, diferentemente do cachorro ou da grande maioria dos caçadores. As bolas de pelo que eles vomitam se chamam egagropilos. Eu sempre confundo. Eles emitem cerca de 100 sons diferentes. O cérebro deles é bem similar ao nosso, tendo uma parte idêntica, que é a parte das emoções. Eles conseguem ouvir sons em alta frequência, cerca de 2/8 frequências acima do que qualquer humano. Eles conseguem correr numa velocidade de 49 km por hora em curtas distâncias. Saltam 5 vezes a altura de seu peso, da sua altura. Alguns gatinhos sobreviveram a quedas de 20 metros. Na Austrália e no Reino Unido, os gatos pretos são sinal de boa sorte. Falando nisso, a gente tem que acabar com essa crença que a gente tem que gato traz má sorte, porque não é verdade. As costas dele têm 53 vértebras, enquanto nós humanos temos apenas 34. Falando nessa diferença, eles têm 32 músculos que controlam a orelha externa, o ouvido externo deles, ajudando eles a rotacionar o ouvido em 180 graus, enquanto nós humanos temos apenas 6. E tem cerca de 230 ossos no corpo todo. Impressionante. Gente, não faz sentido. Bom, obrigada por assistirem. Um beijo e até o próximo.